Pessoal, hoje nós temos o prazer de receber o Bruno Morgado, Bruno Eduardo, né? O Morgado, que é prata da casa, é professor do Observatório do Valongo, fez a licenciatura aqui no Instituto de Física, se formou em 2013 com dissertação orientada pelo Vitor Vanha, né? E daqui seguiu para o Valongo, fez o mestrado no Valongo, depois o doutorado no Observatório Nacional lá em São Cristóvão, né? Lugar belíssimo, né? Lugar belíssimo, né? Aproveitou a oportunidade de um sanduíche na França. Quando acabou o doutorado, voltou para a França para um pós-doc, ficou mais um ano lá, veio para cá com uma bolsa PDJ, né? De pós-doc, e aí surgiu o curso da UFRJ. Acredito que é um dos mais novos professores aqui da UFRJ, de física. Tá, então, por favor, vai falar sobre uma descoberta aí que realmente causou impacto. Bom dia a todos, todo mundo me escuta bem? Beleza? É sempre um grande prazer estar aqui, né, nesse auditório. Como eu falo, eu estudei aqui por muitos anos, 2013 aproximadamente. Foi um período muito legal da minha vida e é sempre um prazer estar aqui de volta, né? O que eu vou falar hoje, então, é sobre essa descoberta de um anel denso em torno de um objeto chamado transneptuniano. O nome desse objeto se chama Quasar. E o interessante dessa descoberta é que esse anel se encontra além do limite de Roche. Eu vou passar por todos esses conceitos ao longo da apresentação de toda forma. Uma outra coisa que é muito importante é que esse não é um trabalho solitário. Logo eu explico um pouquinho mais o porquê que a gente precisa, quase que obrigatoriamente, dessa grande colaboração, envolvendo pesquisadores não só brasileiros, como do mundo inteiro. Então, só para dar alguns exemplos, Bruno Scardier é do Observatório de Paris, José Luiz Ortiz é de Granada, na Espanha, do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, Eike Salo é da Universidade de Oulu, na Finlândia. Então, realmente, pessoas do mundo inteiro, e, obviamente, incluindo brasileiros, daqui da UFRJ, do Observatório do Valongo, do Observatório Nacional, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é o Felipe Braga Ribas, e alguns alunos aqui, e da Universidade Federal de Uberlândia e da Unesp de Guaratinguetá. Então, principalmente, essas são as instituições brasileiras que participaram desse trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa, que essa descoberta foi em torno de um pequeno corpo específico, né, que foi Quasar, mas o nosso trabalho não é voltado especificamente para esse objeto. O que a gente está fazendo? O que a gente quer fazer é caracterizar os pequenos corpos do Sistema Solar, os asteroides, para determinar seu tamanho, sua forma, e com isso contribuir para entender melhor como aconteceu toda a evolução e formação do Sistema Solar como um todo, né? A astronomia, de modo geral, a gente está muito vinculada à pergunta das origens, né? Como tudo começou, desde a cosmologia, descendo até aqui no nosso Sistema Solar. E aqui, no meu caso, eu estou interessado nesses pequenos corpos e como que o Sistema Solar se formou. E o interessante é que esses pequenos corpos, eles são verdadeiros remanescentes da formação do Sistema Solar. Eles são os tijolinhos, podemos chamar assim, que se juntaram e se formaram, que hoje são os planetas, os núcleos dos planetas gigantes e por aí vai. Então, é muito interessante entender esses objetos para a gente conseguir entender melhor como que houve tudo isso. De modo geral, a gente tem a astrofísica e todo o desenvolvimento e metodologias e todas as leis físicas, e a gente vai comparar isso com as observações para conseguir encontrar o que de fato funciona, o que de fato se encaixa. Bom, e quem é o Quasar, né? Por que ele é importante? Algumas informaçõezinhas básicas e alguns números, né? O Quasar é um objeto transneptuniano, está além da órbita de Netuno. Na verdade, ele está além da órbita de Plutão. Ele tem um semi-eixo maior aí de 43 unidades astronômicas, aproximadamente, e ele é um dos objetos que são conhecidos como os grandes TNOs. Ele tem um tamanho aí de 555 quilômetros de raio, o que é aproximadamente metade do raio de Plutão também. E esse tamanho faz com que ele seja um candidato a planeta anão.
Ele tem um satélite conhecido que se chama Waywatt, que está orbitando ali a 26 raios de Kawar de distância, e a partir do movimento do Waywatt a gente consegue determinar a massa do sistema, né? A massa do Kawar, e aqui é esse valor aqui, vezes 10 a 21 quilogramas. E a gente também consegue caracterizar a rotação desse Kawar, como que ele está rodando, e ele tem duas soluções possíveis, onde uma é o dobro da outra, exatamente dado a como que é a forma dele. Se ele tem um formato triaxial, um formato mais oblato, a gente teria valores aqui diferentes. O mais provável é esse valor de 17,68 horas. Então, vamos lá. O interesse por cima dele, para esse objeto, que ele é um candidato a planeta não, ele é grande o suficiente, então pode ser que ele também tenha aí alguma atmosfera, alguma coisa. Além disso, como eu mencionei, ele é um remanescente da formação do sistema solar como um todo. E legal, vamos estudar Kawar, como que a gente faz isso? E aqui, na verdade, eu trago um problema. Esses objetos, eles não possuem luz própria, eles apenas refletem a luz do Sol. Eles são são pequenos, dado o contexto astronômico, e estão muito distantes. Observar um objeto desse é tão difícil quanto observar uma moeda de R$1 localizada a 220 quilômetros de você. Essa é a dificuldade em observar esses objetos. Esse é o tamanho angular desses objetos. Então, aqui eu trago alguns exemplos em escala. Eu tenho Plutão, tenho Caronte, o Titã, não é isso daqui. Eu tenho o Eris, que o Eris foi o grande causador de por que Plutão deixou de ser planeta. Não sei se vocês conhecem essa história. Então, isso aqui é conversa para mesa de bar, que a culpa é dele. Temos Charículo, que é um centauro que possui um sistema de anéis, que foi descoberto em 2013 por um brasileiro, um dos coautores desse trabalho também, que é o Felipe Braga Ribas. Um outro planeta não, que é o Makemake. E aqui eu tenho o Kawar. Só aqui um outro exemplo, além da moeda de R$1, seria o equivalente a um selo de carta a 200 quilômetros de distância. E, bom, hoje em dia... Só uma comparação com o diâmetro da Lua nesse sítio. Ela é substancialmente maior. O Lua é um pouquinho menor que Titã, se a memória não falha. Então, ela é consideravelmente maior. E aqui, principalmente, a gente está falando de distância, tamanho angular, tamanho aparente. Então, como ela está muito mais próxima, ela é bem maior. Um ponto bastante interessante, hoje em dia a gente tem o James Webb, né, que vem fazendo aí imagens maravilhosas, encantando a comunidade científica como um todo. E esse aqui é o tamanho do pixel do James Webb. Então, mesmo se observar esses objetos com o James Webb, no máximo cairia aí dentro de 4 pixels. Então, eu não tenho informação detalhada, nem mesmo utilizando o James Webb. E, bom, então como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com isso? A gente utiliza técnicas alternativas. E, nesse caso, a gente vai utilizar uma técnica chamada ocultações estelares. Trazendo um pouquinho uma analogia, uma ocultação estelar é muito parecida com o nosso eclipse, onde você tem o Sol, uma fonte de luz, a Lua, um anteparo praticamente, que vai passar na frente do Sol. E se você aqui na Terra estiver no lugar certo e na hora certa, você vai ver o Sol desaparecendo completamente por um pequeno intervalo de tempo, logo para ele reaparecer novamente. A ideia é muito simples. A gente tem, então, diversas outras estrelas, todas as estrelas que a gente consegue ver. A gente tem esses vários pequenos corpos do sistema solar e, eventualmente, esses pequenos corpos vão passar na frente de estrelas. E o que a gente vai fazer, então, é medir o brilho da estrela. Na teoria, isso é muito fácil. A física atrás disso é relativamente simples, no sentido que é uma fonte de luz, um anteparo, um observador. Obviamente, a gente coloca tudo isso para se mexer. E, além disso, a grande dificuldade são incertezas associadas. Então, a gente precisa conhecer com bastante precisão a posição da estrela, a gente precisa conhecer com bastante precisão a órbita desses pequenos corpos, e o observador é relativamente fácil, a gente tem sistemas de GPS e tudo mais, então saber o observador onde que se encontra em todo esse referencial é a parte mais fácil. E o que vai acontecer é, se a pessoa estiver no lugar certo, na hora certa aqui, durante esse intervalo de tempo, ele vai ver a ocultação acontecendo. Isso, em poucas palavras, é um gráfico
mostrando que eu mostro aqui que é uma curva de luz, onde esses pontinhos pretos são o fluxo, o brilho da estrela. Em um determinado momento, essa estrela vai praticamente apagar. O que a gente está vendo aqui é apenas ruído. Então, essa estrela vai apagar para ela reaparecer de novo. Quando a gente coloca tudo isso no mesmo referencial, que a gente chama de plano do céu, um observador vai ser uma dessas linhas retas aqui. Porque tudo isso está se mexendo, né? Então, um observador na Terra é uma das linhas retas. E cada observador vai observar essa corda. Essa queda, essa linha em azul aqui, por exemplo. Então, quando a gente pega vários observadores observando isso ao mesmo tempo, ou quase que ao mesmo tempo, a gente consegue reproduzir a forma aparente desse objeto naquele momento, no momento da ocultação. E a partir daqui é relativamente simples ajustar uma forma e determinar os parâmetros da forma. Nesse caso, um outro ponto que traz aí uma facilidade, como a estrela está muito, muito distante da gente, comparando aí o sistema solar, o tamanho da sombra é aproximadamente o tamanho do objeto. Então, a gente consegue determinar aí a forma do objeto ocultador, no que é o que a gente está interessado. Esse aqui é um exemplo que trouxe aí vários observadores, que é um trabalho que está em andamento. Foi o trabalho de conclusão de tese de uma aluna de doutorado do Observatório Nacional chamada Flávia Romero. Bom, esse passe ele tem que estar assim e depois ele some, né? Como é que você sabe que não foi, sei lá, uma estação onde ele estava ligado e eles passam por ali? Porque, primeiro, que a gente observa várias estrelas ao mesmo tempo. Então, a gente tem um campo, uma imagem, né? E se todas as estrelas aparecerem ao mesmo tempo, é mais provável que aconteceu foi uma nuvem passou e tampou o céu inteiro. Mas quando é só uma estrela, a gente consegue calibrar e ver o objeto. Outra coisa é que a gente sabe com muita precisão, com tanta precisão quanto possível, a órbita desses corpos. Então, tudo isso acontece em uma hora certa, em um local certo. E a gente precisa contactar observadores para que eles observem aquele lugar na hora certa, naquele momento. Isso. A órbita deles, fazendo observação de astrometria antes. Então, a gente vai medindo a posição dele ao longo do tempo. A gente vai ajustar essas posições utilizando leis de movimento, praticamente, e determina, então, onde que ele vai estar daqui a tantos dias. Tudo isso é uma equação diferencial, né? Então, no final do dia, as incertezas extrapolam muito rápido. A gente precisa ficar continuando essa observação para ter uma órbita cada vez mais precisa. Tudo bem, mas para isso você tem que saber que ele existe. Ok, sim. Como é que você soube que ele existe pela primeira vez? A primeira vez eles são observados via observação direta. A gente tem uma imagem e as estrelas são praticamente paradas, né? Porque para pequenas escalas de tempo elas se mexem muito pouco. E durante uma observação a gente está vendo essas estrelas e a gente vê um ponto que está se mexendo, vamos por assim, ou que se mexe entre uma noite e a noite seguinte, por exemplo. E aí a gente é assim que é feito as descobertas. Foi assim que, por exemplo, Plutão foi descoberto. Ele é feito através de observações diretas. Você encontra uma moeda dos antigos. Não, esses eventos são como pequenos eclipses, mas no caso de uma observação direta, você está vendo a luz que está refletindo esse objeto. É difícil. Eles são objetos muito fracos, mas os telescópios hoje em dia alcançam. Isso. Mas você consegue ver, sim. Eles têm magnitudes fracas aí, na ordem de 18 a 20 magnitudes, mas com os telescópios hoje em dia, vai conseguir ver. Para observações de astrometria, a gente utiliza telescópios, principalmente do OPD, do Observatório Pico dos Dias, então telescópio de 1,60 m. A gente utiliza o SOAR também, e os colaboradores também trabalham com outros telescópios, observatórios no Sierra Nevada, na Espanha, e por aí vai. São telescópios de poucos metros, desde 1,6 até uns 4, 8 metros. Mas para a ocultação, a gente não precisa disso. Eu vou chegar lá. Então, para conseguir observar esses eventos, a gente precisa dessa colaboração global. No final do dia, a gente precisa estar em diferentes locais no mesmo instante de tempo. Tudo isso é impossível, a menos que a gente tenha ali uma grande colaboração.
Aqui eu trago um mapa do mundo, onde cada pontinho vermelho desse é uma pessoa que já fez uma observação em colaboração com a gente. Então, realmente a gente precisa estar espalhado ou ter essas colaborações para conseguir observar esse tipo de evento. Ok? Usualmente, uma coisa que fica clara nesse mapa é que os locais como Estados Unidos e Europa são os que têm a maior quantidade de observadores. Isso está muito relacionado a dinheiro, propriamente dito, porque comprar um telescópio é barato, mais barato lá. E isso não são telescópios profissionais, são telescópios amadores, inclusive. Okay? Toda essa colaboração é conhecida como Luxstar, e ela é liderada por um astrônomo francês chamado Claude Sicardy, mas, na verdade, esse é um tripé, onde eles têm o professor Roberto Vieira Martins, que é do Observatório Nacional, aqui no Brasil, e o professor José Luiz Ortiz, que é lá do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, em Granada, que são os 3 líderes desse projeto, vamos por assim. Obviamente, temos muitos outros, tanto pesquisadores quanto alunos, eu sou um deles, e não só a gente fez observações para telescópios em solo, como também fomos capazes de fazer as observações usando telescópios espaciais. Foi o caso do Keops e também, mais recentemente, do James Webb. Essa aqui foi uma notícia que saiu no blog da NASA, eu acho que uns 2 ou 3 meses atrás. Esses pontinhos são locais de trabalho de pessoas que fizeram observação. Não necessariamente. Locais Locais onde onde foram feitas foram feitas observações. Sim. Um ponto importante. Isso daqui não é para esse estudo do CAUAR especificamente. Essa é para toda a colaboração. Então, isso aqui é só para mostrar como que a gente tem essa colaboração global. Para o trabalho do CAUAR, a gente fez observação usando Keops, utilizando aqui nas Ilhas Granadas, na Austrália e na Namíbia. Então, praticamente foram bloquinhos menores. Mas Esses telescópios aí no Brasil são quais? tem o OPD, que é mais ou menos aqui assim, né? Temos telescópios em universidades, que é o caso da Unesp de Guaratinguetá, que possui um telescópio. Tem telescópios amadores, de pessoas de clubes de astronomia, que são telescópios de 20 a 30 centímetros que fazem a observação. Colaborações em Foz do Iguaçu, em Curitiba e por aí vai. Então, principalmente são telescópios pequenos ou instituições de ensino que possuem um telescópio que também não é algo muito grande, mas aí já são pelo menos da ordem de uns 40 centímetros, por aí vai. E, bom, esse aqui é um esforço colaborativo. Então, ele vai envolver aí os astrônomos amadores, que são verdadeiros apaixonados por astronomia, que fazem observação e nos mandam os dados. E isso, para a gente, é muito, muito importante, porque no final do dia, eles trazem para a gente os números. A gente não tem um número tão grande assim de telescópios profissionais espalhados pelo mundo. Então, a gente precisa da colaboração dessas pessoas. Além disso, quando a gente dá sorte da ocultação passar em uma região que tem um grande telescópio, a gente pede tempo nesse telescópio para fazer essa observação. E aqui, o interessante é porque são telescópios maiores, são telescópios mais potentes, com câmeras melhores, de última geração, vamos pôr assim. Então, aqui a gente consegue ter a melhor qualidade possível. Então, a gente realmente consegue ver o detalhe que a gente quer ver quando a gente está querendo, por exemplo, nesse caso, descobrir alguma coisa ou entender estruturas bastante finas, né? E isso aqui é um trabalho que a gente vem começando, na realidade, que é utilizar também os telescópios espaciais. O que é especialmente interessante, porque como eles estão fora da atmosfera da Terra, eles possuem uma qualidade ainda mais alta no quesito sinal-ruído, uma qualidade que a gente chama de fotométrica, né? A qualidade a medição do fluxo desses objetos. E, em particular, a gente já usou o Keops e o James Webb. E aqui ele é um pouquinho mais complicado, porque você precisa saber onde o telescópio vai estar no momento da ocultação também. Mas isso aí é uma conversa para um outro dia. E, bom, utilizando dados, então, de 4 ocultações dessas que aconteceram aí entre 2018 e 2021, a gente detectou algo estranho em torno do CAUAR. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho uma historinha de como que isso aconteceu. Nosso primeiro indício, nossa primeira suspeita aconteceu em 2018, quando a gente teve uma detecção bastante estranha.
Aqui eu tenho fluxo, aqui eu tenho tempo em segundos. Então, por exemplo, aqui é só 5 segundos, né? Então, realmente são eventos bastante rápidos. E quando eu tenho uma ocultação por um corpo opaco, não, um anteparo completo, é esperado que o fluxo da estrela desapareça completamente. Então, é esperado que ele saia do 1 e vá até o 0. Aqui, eu tenho algo que vai sair do 1 e vai até o 0,85 aproximadamente. Essa foi uma detecção única, então foi a única coisa que foi detectada nesse evento em particular, além nessa curva de luz aqui. E a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Essa detecção é muito pequena, ela tem dura apenas uns 2 segundos, o que, colocando isso em quilômetros, é na faixa de 13 quilômetros. Se a gente pensa num objeto CAUAR de 555 quilômetros de raio, você traçar uma corda sobre esse objeto que tem apenas 13 quilômetros, você teria que estar muito próximo do limbo. Você teria que ser uma coisa muito rasante, o que é muito improvável e bem estranho, diga-se de passagem. Então, a gente precisava entender o que era isso. Na época, só isso, a gente não conseguiu não conseguiu entender, interpretar de forma coerente o que era essa detecção. O que a gente fez? Colocou uma estrelinha do lado do CAUAR, falou continuar de olho nele e continuar procurando outros eventos por esse objeto. Em 2019, a gente teve um evento que foi bastante interessante, que ele passou de uma região muito legal, que foram as Ilhas Canárias. E as Ilhas Canárias possuem um grande telescópio, chamado Grande Telescópio Canárias, que é um telescópio de 10 metros. É um telescópio bem grande, bem robusto. Ele fez a observação da ocultação por CAUAR, utilizando 4 filtros ópticos simultaneamente, em 4 bandas, e, em particular, nosso objetivo nesse trabalho era buscar por atmosferas em torno do CAUAR. Isso não foi encontrado até um certo limite de qualidade, porém, o que a gente encontrou além foram essas estruturas, tanto antes quanto depois de CAUAR. Note que aqui, novamente, eu tenho algo que vai a 0,95, 0,9 de um lado, enquanto do outro eu tenho algo que é muito maior, então ele tem um tamanho maior, mas ele vai a um brilho menor, né? Ele vai até 0,97 aproximadamente. Olhando o áudio. Isso é ótimo. Basicamente foi do ótico indo para o infravermelho, RIZ, foi essas bandas aqui. Ou GRIZ, na verdade. Então, a gente tem aqui a detecção da ocultação pelo CAUAR, propriamente dito. Como eu disse, é algo que vai a 0, né? Porque CAUAR está passando na frente, o objeto grande completamente opaco, enquanto eu tenho material semi-transparente passando na frente da estrela também. Ok? E uma outra ponto interessante, que esse material é bastante diferente se a gente olha para um lado dele ou se a gente olha para o outro lado dele. Quer dizer que ele tem tamanhos diferentes e tem profundidades ópticas diferentes. Nessa altura você já pensa no CRM ou... Na verdade, não. Levantou-se a hipótese, mas no final do dia a gente ainda não tinha muita certeza do que era. Eu, particularmente, comecei a trabalhar nesse projeto nessa instância aqui, foi em 2022. Que a gente teve essa ocultação pelo QEOPS, então o telescópio espacial QEOPS. Aos que não sabem, o QEOPS é um telescópio que visa observar exoplanetas, mas por um breve intervalo de tempo ele parou de observar exoplanetas e fez a colaboração com a gente e observou essa ocultação. E essa aqui é a órbita do QEOPS, nesse sentido, e durante essa região em verde aqui foi quando ela detectou a ocultação por CAUAR. Esse Jay Broughton aqui é um observador amador na região de Brisbane, na Austrália, que fez a observação também. Brisbane é um pouquinho mais embaixo. Mas, bom, não sou tão versátil aí. Essa parte. Essa daqui? Não, esse cara. Não tem. Isso aqui é erro. Isso aqui é ruído. Isso aqui é ruído. Sabe? É ruído mesmo. Não é barra de erro, não. É ruído. Aqui ele tem um tempo de exposição que é muito curto, então são imagens muito rápidas. E isso daqui é só o ruído, a diferença do brilho de uma imagem para outra. Cada pontinho preto é uma imagem.
pelo sim. Principalmente ligado ao SIM, qualidade da noite, passagem de nuvens, por aí vai. Assim. O SIM é basicamente o espalhamento, né? A gente tem uma fonte de luz, que se a gente olha para a estrela do céu de noite, você vê as estrelas, elas estão piscando. Isso, em resumo, é o SIM. Ele traz aí a qualidade do quão boa é o céu, né? Quão transparente é o céu. Então, bom, aqui eu trago a curva de luz do Keops, o que é muito interessante aqui, que basicamente vocês não conseguem ver ali em preto, porque a qualidade é altíssima. Ela tem um tempo de integração, né? Os tempos entre as imagens são maiores do que o que a gente tinha para telescópios terrestres. Isso é principalmente porque o Keops não é especificamente voltado para esse tipo de estudo, ele foi voltado para exoplanetas, que não precisa de uma taxa de obtenção de frames tão rápida, mas ele tem essa qualidade altíssima aqui. E também, tanto antes quanto depois do evento do Kawar, a gente tem a detecção ali de alguns pontos mais baixos do que a qualidade, do que o que apenas ruído, né? Realmente, detecções significativas. E essa daqui, o interessante dela, é que essa foi a primeira ocultação estelar observada por um telescópio espacial orbitando aqui a Terra, de uma ocultação por um objeto transneptuniano. Então, esse foi um trabalho à parte, muito legal. Foi liderado por mim e foi publicado na revista Astronomical Astrophysics ano passado. E em resumo, a gente teve uma proof of concept, né? Uma prova de um conceito, para a gente conseguir utilizar esses telescópios espaciais nessa missão de caracterizar os pequenos corpos. Em 2021, algo bastante curioso aconteceu. 3 observadores na Austrália detectaram uma queda bastante brusca, que vai ali aproximadamente quase zero, mas só aparece de um lado, mas não aparece do outro. Então, eles detectaram 3 observadores em locais distintos e detectaram essa queda. Isso é basicamente um indício, não de um anel completo, mas de um arco, de uma região mais densa o suficiente para causar essa queda nesse brilho, porém, não contínuo, não 100% contínuo, né? Mas isso principalmente dado a qualidade da curva deles. Isso aqui são telescópios pequenos, da faixa aí de 20 a 30 centímetros. Então, o zero aqui é o que a gente chama de tempo de máxima aproximação. É basicamente a distância entre o centro da Terra, né, e o centro da corda observada. E o que é esperado acontecer, basicamente aqui, então o zero fica próximo à linha central do corpo, e aí a gente tem de um lado aqui, do outro lado da ocultação aqui. Ficou mais claro? Nesse caso, a gente não tem a ocultação pelo corpo principal, só tem essas detecções secundárias, esperada de um lado que é esperado do outro. Obviamente, não sei se é tão óbvio, mas essas regiões em azul, que eu estou falando que não é queda, na verdade, elas foram obtidas pós-fato, no sentido que a gente primeiro determinou os parâmetros do anel, depois voltou nas curvas e viu onde ele estaria, para tentar entender e ver se, de fato, a gente está vendo alguma coisa ali ou não. E, bom, o interessante é que quando a gente coloca tudo isso num plano de referência, a gente percebe que cada detecção dessa é um desses pontinhos em vermelhos aqui, e a gente consegue explicar essas detecções com uma órbita circular em torno do Kawar. Essa órbita aqui é circular, né? A gente está vendo ela como elipse apenas devido à geometria. Então, isso aqui, o que eu tenho é um anel em torno desse objeto, um anel em torno do Kawar. Bom, legal, temos esse anel. O que a gente sabe dele, né? Aí começa toda uma segunda pesquisa de o que a gente consegue tirar dali, quais são as informações que a gente consegue. Bom, praticamente 2 partes principais. A primeira, ao combinar todas essas detecções, a gente consegue determinar os parâmetros globais desse anel. Então, por exemplo, a gente consegue explicar por um anel circular
ele vai ter um raio de aproximadamente 7,4 raios de Kawhi, e ele tem uma orientação que é equivalente, ou não é equivalente, a palavra certa, é coerente com a orientação da órbita do satélite Waywood. Então, quer dizer que tanto o anel quanto o satélite estão praticamente coplanares. Além disso, das detecções individuais, o que a gente consegue determinar é que esse é um anel muito irregular. Então, eu tenho regiões muito largas, mas que têm pouco material, e regiões muito finas que têm muito material. Então, realmente é algo bastante irregular e que pode ser interpretado aí com a presença de que a gente chama de clumps, né, que é aglomerados de matéria, ou mesmo arcos de anel. Falando um pouquinho mais, a partir da densidade óptica, né, profundidade. A partir da profundidade óptica, que está relacionado com próximo de zero vai aquela queda, né, quão opaco é o corpo, a gente consegue calcular qual é a taxa de colisões típicas das partículas desse anel. E a partir dessa conta, a gente vê que, então, uma partícula do anel do Kawhi vai sofrer aí entre 1 e 10 colisões para cada órbita dessas partículas. Ok? Aqui a gente precisa assumir um tamanho de partícula típico e por aí vai. E também a gente consegue estimar qual seria a massa desse anel. A massa desse anel ficaria aí na faixa de 10 a 14. Obviamente, aqui são estimativas de ordens de grandeza, só para a gente ter uma noção inicial. E se toda essa massa se transformasse em um único satélite, seria um objeto de 5 quilômetros de raio. Então, toda essa massa se tornaria uma lua, um satélite natural de 5 quilômetros de raio. Por exemplo, Os anéis densos, todos os anéis densos são dominados por colisões. Os anéis que não são dominados por colisões são anéis de poeira, muito, muito finos. E, normalmente, esses anéis não só não sobrevivem muito tempo, porque a própria pressão de radiação vai botar essa poeira para longe, quando ela precisa ser reposta muitas vezes. Então, a gente tem aí, por exemplo, geysers em Encélados que causam anéis que são muito, muito pouco densos. Então, em resumo, é por aí. Sim, quilômetros, qual é a área do Waywood? Waywood tem na faixa de 90 quilômetros. É maior que isso. 5 quilômetros é bem pequeno no final do dia. E, bom, um conceito-chave quando a gente está falando de anéis, e em resumo, foi literalmente a primeira coisa que me perguntaram quando eu levei para o meu grupo de pesquisa essas detecções estranhas, né, antes da gente interpretar ela ou concluir que era um anel, me fizeram perguntar se estiver dentro do limite de Roche deve ser um anel, se estiver fora deve ser outra coisa. E o que é esse limite de Roche, né? O limite de Roche é uma linha imaginária, vamos pôr assim, uma região imaginária, que imagina que eu tenho um satélite natural, se o satélite vai atravessar esse limite de Roche, a força de maré, que é basicamente força de gravidade diferencial, né, que vai afetar diferentes regiões do corpo de forma diferente, vai fazer com que o objeto se quebre em diferentes pedacinhos. Esses diferentes pedacinhos, então, vão acabar se tornando um anel. É assim que a gente acha, por exemplo, que os anéis de Saturno se formaram. Uma lua, muitos anos, bilhões de anos atrás, ou nem tanto, que atravessou o limite de Roche e se tornou os anéis. Por outro lado, se a gente então tem todas essas partículas e elas começam a se afastar do corpo principal, a força de maré vai começar a não ser tão eficiente em manter esses objetos separados, e aí as próprias colisões entre elas vão fazendo ela perder energia e ir se juntando. A partir de um certo momento, a gravidade vai começar a fazer efeito, e um objeto maior vai começar a limpar a órbita, absorvendo todos os outros objetos. E isso vai dar origem a uma lua, a um satélite natural desse corpo. Então, basicamente, dentro do limite de Roche, eu teria um anel estável, fora do limite de Roche, eu teria uma lua. E todo esse processo entre sair de um anel e se tornar um satélite natural,
aconteceria aí na faixa de 10 a 20 anos. É um processo rápido se a gente pensar astronomicamente. Então, é bastante rápido. É um ponto importante, o limite de Roche não é algo... obviamente, ele vai depender da parametragem utilizada, dos parâmetros utilizados, e, em particular, a densidade dessas partículas aqui do anel e a densidade do objeto. Porém, a densidade do quasar é relativamente bem conhecida, uma vez que a gente tem a massa e tem o volume dele. Eles têm uma distribuição, Massa. O do quasar, não. Outros têm. E isso é o que eu disse que ele é irregular. É porque exatamente ele tem regiões mais... É uma boa... Não, a massa vai se distribuir uniformemente por tempo passado, vamos por assim. Porque essas partículas elas vão ter semi-eixos ligeiramente diferentes, algumas vão mais rápidas, outras mais lentas, e aí naturalmente vai distribuir de forma tão homogênea quanto a estatística permite, né? Isso. Esse processo pode ser oscilatório. Se tiver esse anel muito perto do limite, flutuações podem fazer ele voltar a satélite, flutuação... Poderia. Poderia, mas até onde eu sei, a gente nunca viu isso ainda. Não. Então, a princípio, não vejo por que não. Se estiver realmente bem próximo desse limite. Poderia ter, sim, criar dentro do limite de Roche E o aposto fora. Os anéis que a gente conhece hoje são muito pouco excêntricos. Em princípio, eu acho que estudos dinâmicos podem mostrar se isso é estável ou não, mas eu diria que, dado uma escala de tempo, deve ser estável sim. Mas novamente a gente não conhece. Uma coisa muito curiosa que acontece na astronomia, que bom, é minha área que eu conheço um pouquinho mais de perto, é que muitas vezes as coisas são descobertas. Primeiro a gente vê uma coisa que a gente não esperava ou não imaginava, depois a gente tenta procurar as explicações físicas que a gente conseguiria para explicar isso acontecendo. Então, no momento, esse é um trabalho de descoberta, isso aqui não é esperado. Agora vai vir todo um trabalho por trás, obviamente, quando eu falo isso, não sou só eu, de comunidade como um todo, para tentar explicar o que está acontecendo ali de fato. A gente tem algumas hipóteses, eu vou chegar aqui logo. Bom, quando a gente coloca, então, esse limite de Roche em perspectiva em todos os sistemas de anéis que a gente conhece, né? Isso aqui foi uma figura que foi desenvolvida pelo Matthew Hedman para o meu artigo da Nature, que a Nature sempre faz um artigo de News and Views, e aí eles construíram essa figura aqui que a gente usa porque ela ficou muito boa. Eu tenho aqui Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Haumea, Chariclo e Kawasa. São os três primeiros pequenos corpos que a gente conhece que tem anéis. A linha em amarela é o limite de Roche. A gente vê que o limite de Roche funciona super bem no caso, por exemplo, de Saturno. O que acontece o limite de Roche foi desenvolvido por um astrônomo francês, Edouard Roche, lá em 1850. Na época, só conheciam os anéis de Saturno. Então, funciona muito bem para os anéis de Saturno. Para o anel de Júpiter também funciona muito bem. Os anéis de Urano também. Como eu mencionei, esses anéis aqui essas regiões aqui são anéis de poeira, então tem uma densidade muito baixa, então acaba que os processos físicos que acontecem ali são ligeiramente diferentes. Netuno funciona muito bem, Haumea também. O Chariclo é um ponto de interrogação, porque o anel está suficientemente perto do limite de Roche, considerando o que a gente conhece do sistema. Por exemplo, o Chariclo ele não possui um satélite conhecido, então a gente não sabe muito bem a massa dele. A massa dele é baseada em modelos de uma forma tridimensional e por aí vai. Então, no final do dia, eu acabo tendo uma incerteza muito grande. E aí a gente não sabe se o anel está realmente fora do limite de Roche ou se ele está realmente ali no limite do limite de Roche. Mas por causa do quasar, não. Quasar, o anel está praticamente 2 vezes mais distante do que o limite de Roche esperado.
Então, ele está bem fora dessa região. Todos os casos conhecidos. Esses são todos os casos conhecidos de anéis aqui no Sistema Solar. Existem alguns exorings que são propostos, até onde eu saiba, nenhum é confirmado ainda, mas é isso. Universidade, Panel, pouco. A gente consegue estimando aí tamanhos de partícula e assumindo algumas coisas. O grande complicador é exatamente esse, porque olha só, deixa eu botar para esse slide aqui. Aqui eu tenho um anel, aqui eu tenho um limite de Roche, se a gente assume uma densidade de 400 kg por metro cúbico. Isso daqui é a densidade de algumas luas de Saturno, por exemplo. Para artificialmente colocar o limite de Roche onde é o anel, a gente precisaria considerar uma densidade de 30 kg por metro cúbico. Isso é completamente diferente de tudo que a gente já viu. E é aí que vem o problema. A gente não conhece partículas com essa densidade que explicariam esse anel. Lembrando que, dado a região onde esse objeto está, esse anel provavelmente é feito de gelo de água. Então, não teria por que ter alguma densidade tão baixa desse jeito. E, bom, Vamos falar aquele rapidamente. Isso aqui? Tem várias luas dentro de Júpiter. Essas luas menorzinhas aqui, né? Por que isso não é problema? O Júpiter aqui é Ío. Essas aqui são aquelas 4 pequenas luas, Amalteia, Tebe, Adrasteia e Metis. São luas muito pequenas e de densidades mais altas. Então, como o limite de Roche é algo que vai depender da densidade das partículas, então, no final do dia, ele não é... Cada densidade geraria um limite de Roche diferente. São todas fora do próprio limite de Roche. Isso. Ou muito próximo deles, no limite. Esses limites de Roche se referem aos anéis observando. Não, esse limite de Roche aqui é baseado nessa densidade de 400 kg por metro cúbico, que é uma densidade típica que a gente usa, que é como estimativa. Como dito, a gente não sabe exatamente qual é a densidade dos anéis do Kawar, por exemplo, nem dos outros. Mas essa é uma assumption, é uma suposição razoável, e mesmo utilizando essa suposição, a gente vê que está bem fora. E esse é o grande problema. Então, a gente tem aí um dilema, onde praticamente são 3 possibilidades principais. A primeira é, de fato, ter um anel com partículas extremamente, uma densidade muito baixa. Isso é muito improvável, que é muito diferente de tudo que a gente já viu. A segunda coisa é o que a gente está vendo, um anel muito jovem. Exatamente esse processo de formação entre um anel e a Lua. Seria maravilhoso se isso for verdade, mas isso é muito improvável. Como eu disse, esse é um processo que dura da ordem de 10 a 20 anos. Quando a gente coloca isso no contexto da história do Sistema Solar, todos os 4 bilhões de anos, a probabilidade da gente estar na hora certa, no momento certo, observando isso, é muito baixa. A menos que aconteça algum processo físico, dinâmico, que faça com que o anel sobreviva por mais tempo como anel. E aqui entra essa parte 3. Será que o limite de Roche é de fato um limite? Será que o processo de quebra, onde a gente pensa em uma lua se tornando um anel, é algo muito direto, que vai depender praticamente das densidades? Porém, o processo inverso, a sair de um anel e se formar um satélite natural, pode ser que dependa de outros mecanismos, de outras constantes e outras grandezas físicas que a gente não estava considerando antes. E a gente não considerou antes porque a gente nunca descobriu algo que tinha violado isso. Então, a pergunta é, será que a gente não precisa refinar os modelos? E essa, basicamente, é a grande pergunta que esse trabalho traz. Vamos focar um pouquinho nela. O fator aqui é a velocidade de dispersão. Porque o que acontece? Eu tenho lá as partículas do anel, essas partículas estão colidindo, elas vão perder velocidade e vão começar a se juntar. Essa é a ideia, isso é o que a gente espera que aconteça.
Então, a gente precisa de algo para excitar essas partículas, fazer com que a velocidade de dispersão continue alta para que ela não se torne um satélite. A gente pode pensar nisso na forma de forças externas, né? Que é basicamente ressonâncias, interações gravitacionais entre os diversos objetos do sistema. Isso pode ser interação com o próprio Kawar. Então, se o Kawar, por exemplo, tiver alguma montanha muito elevada, uma cratera muito forte, pode estar causando efeitos gravitacionais relevantes para o anel. Ou então a própria Lua conhecida, que é o Weywatt, ela também pode ter alguma interação, uma ressonância com o anel, ou até alguma Lua que a gente não conheça ainda. No quesito de fatores internos, seriam basicamente as colisões, como que as colisões das partículas do anel ocorrem. E será que se as colisões forem mais elásticas do que eu espero, isso não poderia fazer com que o anel sobrevivesse por mais tempo? Então, basicamente, essas são as duas perguntas, essas duas ideias que a gente traz por aqui. No quesito ressonância, como eu mencionei, a gente tem essas três opções. Algum satélite desconhecido, ressonâncias de movimento médio com o Weywatt, ou ressonâncias de rotação com o Kawar. Os satélites desconhecidos é uma resposta muito provável, diga-se de passagem, mas é uma resposta um pouco insatisfatória, vamos pôr assim, porque no final do dia vai ser muito difícil observar esse satélite e determinar se de fato existe ele ou não. Então, a gente vai se focar principalmente no que a gente sabe, né? O que a gente fez, então, foi mapear essas regiões de ressonância para ver se tinha alguma ressonância ocorrendo perto do satélite. E o que a gente percebe é que tem duas. Tem uma ressonância de movimento médio com o Weywatt, que é a ressonância 6:1, o que quer dizer que a partícula do anel dá 6 voltas, 6 translações, enquanto o Weywatt dá uma translação. E tem a ressonância de spin orbit, de rotação, com o Kawar, dizendo que Kawar dá 3 voltas, enquanto a partícula do anel daria uma volta. Kawar roda 3 vezes, enquanto a partícula do anel daria uma volta em sua órbita. Isso é especialmente intrigante, porque essa ressonância 1,3 de spin orbit é a mesma região que os anéis de Chariklo se encontram e os anéis de Haumea também. Então, pode ser que essa ressonância ela tenha aí um fator bastante significativo para manter os anéis estáveis na forma de anéis. Isso ainda é uma pergunta em aberto, se de fato essa ressonância é capaz de fazer isso, mas com a nossa grande estatística de 3 pontos, parece razoável que seja isso. Parece razoável. O outro ponto são os fatores internos e a questão das colisões elásticas. O que a gente tem lá, provavelmente, são partículas de gelo de água colidindo. E se a gente utilizar aí dados de laboratório que foram medidos de como essas partículas de gelo de água colidem, então como que vai funcionar o coeficiente de restituição em relação à velocidade de impacto dessas colisões, a gente percebe que existem diferenças dependendo da temperatura do gelo que a gente está considerando. Então, eu tenho 2 modelos, modelos de Bright e colaboradores de 84, que considera aí gelos a uma temperatura de 210 Kelvin, quanto o modelo de Hatz e colaboradores de 88, que consideram uma temperatura mais baixa, de 123 Kelvin. E o que é interessante é que eles têm um comportamento diferente na hora, quando a gente compara aí o coeficiente de restituição pelo impacto das velocidades. O que a gente fez, então, foi pegar esses modelos, colocar em integrações numéricas para ver o que acontecia. Resumindo muito, o que a gente fez, então, foi considerar diferentes densidades de partículas de uma região do anel do Kawar, fazendo uma modelagem dinâmica, né? É uma criação, um código de N-corpus, onde a gente está simulando 2.000 partículas em comovimento com essa pequena região do Kawar. Essa pequena região é de 160 por 160 metros, é uma região pequena, que é o que deu para fazer computacionalmente no tempo que a gente precisava para a publicação. Com certeza, outros trabalhos utilizando regiões maiores e informações melhores vão sair aí no próximo.
A gente roda essas simulações por aproximadamente 300 períodos orbitais, o que para a gente aqui seria alguns anos, e a gente vê o que vai acontecer ao longo desse processo. Todas essas simulações foram feitas por um colaborador chamado Eike Salo, da Universidade da Finlândia, e basicamente foi alterando aí as densidades para ver em que momento, para que densidade eu tenho aí a transformação de uma região que seria como se fosse uma região do anel, né? Então, várias partículazinhas, e eu tenho aí o começo da acreção e o começo da formação de uma lua. Okay? Então, é isso. Bom, utilizando o modelo de Bright e colaboradores, o que acontece é muito parecido com o que a gente já esperava do limite de Roche. Então, se eu tenho aí densidades da faixa de 60 kg por metro cúbico, por todo o período de tempo que a gente estudou, o anel continua como um anel, as partículas continuam desse jeito. Porém, se eu aumento a densidade para 90, eu já vejo a transformação do anel nas partículas se juntando, né? Isso não deixa espaço para um anel de Kawar com uma densidade típica de 400, que é o que eu mencionei. Então, para esse modelo, o anel do Kawar não sobreviveria mais tempo do que a gente precisa, mais o tempo necessário que a gente precisaria. Agora, se eu utilizo o modelo de Hatch e colaboradores, eu vejo que eu consigo densidades muito mais altas antes de começar o processo de acreção. Então, a acreção começa quando eu uso densidades na faixa de 6.000 kg por metro cúbico, deixando aí uma boa região, um bom espaço de densidades possíveis para o anel sobreviver por mais tempo, como esperado. É importante eu deixar claro que eu não estou dizendo que esse modelo é um modelo perfeito e que ele responde todas as perguntas. Eu estou dizendo que existem modelos em que o anel de Kawar sobrevive por mais tempo. Qual é o modelo perfeito, correto para o sistema do Kawar? Isso ainda precisa ser explorado. Então, existem ainda muitas perguntas que precisam ser respondidas. E, bom, em conclusão, então, parece que o limite de Roche não é um limite, mas, como eu disse, muitas perguntas ainda estão em aberto. Antes de eu finalizar, só contar um spoiler para vocês. Logo depois que eu submeti esse artigo na Nature, uma outra ocultação ocorreu por Kawar, passando uma região bem interessante que foi os Estados Unidos, e está bem aqui em cima, que é o Havaí. Não sei se mal dá para ver. Vou puxar um pouquinho para o lado. Isso. Aqui é a região do Havaí. E na região do Havaí também temos telescópios muito grandes. Então, foi utilizado esses telescópios, mais todos esses observadores aqui, para observar essa ocultação. Esse é um trabalho liderado por Christian Pereira, que é um aluno de doutorado do Observatório Nacional, um colaborador nosso, que acabou de ser aceito na Astronomic Astrophysics e saiu ontem no Archive esse resultado. E, bom, trazendo um pouquinho um spoiler, o anel está exatamente onde a gente espera que estava. Então, os telescópios detectaram o anel novamente. E, por sorte eu muito mais ligado à estatística e de ter vários telescópios cobrindo a região, a gente consegue ver a parte densa do anel nesses telescópios de grande porte. Então, a gente consegue ver aí detalhes de como a parte densa do anel é em relação à parte contínua, que é mais larga e menos densa. Então, isso aqui já mudou para aceito. Para finalizar, então, as 4 mensagens que eu acho que eu gostaria de que levassem para casa. A primeira é que o número de pequenos corpos do Sistema Solar que possuem anéis hoje são 3. Tem um quarto possível, que é o Quiron, que a gente ainda não tem certeza se o que a gente está vendo ali de fato é um anel ou não. Mas é muito improvável que esse seja o número final. A primeira descoberta aconteceu em 2013, a segunda em 2017 e agora em 2023. Então, é muito provável que a gente tenha muitos outros desses anéis ainda no Sistema Solar. E não só que existem muitos, eles possuem diferentes maneiras, diferentes formatos. Então, é muito interessante observar esses objetos e entender por que eles estão lá, como que eles estão lá. Em particular, por causa do Kawar, algo que sempre faz muito sentido para mim é que a gente vem observando a ocultação estelar por Kawar desde 2011.
Esse foi o trabalho de conclusão de doutorado do professor Felipe Braga Ribas. E somente agora, com instrumentos melhores, técnicas melhores e uma boa dose de sorte, e quando eu estou dizendo sorte aqui, na verdade, é estatística, é continuar observando, a gente conseguiu, de fato, detectar esse tipo de estrutura. A nossa grande conclusão é que o limite de Roche precisa ser melhor estudado, então a gente precisa entender melhor como que essas partículas do anel sobrevivem por tanto tempo e como que elas saem dessa partícula de anel e se tornam uma lua. Então, todo esse processo precisa ser melhor estudado. E uma coisa que eu gosto de trazer sempre em todas as apresentações que eu faço é a questão da colaboração, onde hoje é muito, muito importante ter colaborações e fazer esses trabalhos colaborativos. Não só no quesito de observação, que, como eu disse, para esse trabalho a gente precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas no próprio sentido de trabalho. Eu não seria capaz de desenvolver esse trabalho sozinho, sem as simulações numéricas desenvolvidas pelo Wake na Finlândia, sem colaborações de diversas pessoas para poder me ajudar e seguir o resultado adequado. E basicamente é isso. Eu trago aqui uma imagem que foi desenvolvida pelo pessoal da ESA, isso aqui é uma ilustração, né? Onde mostra o que a gente imagina que seja o anel do Kawar, onde eu tenho aqui uma região bem mais densa e bem mais fina, e uma região bem mais larga do outro lado, podendo aí, chegando a parte de quase que 300 quilômetros em distância radial aqui, enquanto aqui fica na faixa aí dos 5 quilômetros, algo realmente bastante curto. Então, é isso. Obrigado a todos. Se tiverem perguntas. Eu só o lado de baixo. Não, seria uma estrela qualquer para ele tirar o... Esquerda também. Esse daqui é o eu, vou tirar a lua. Isso. Fiz uma perguntinha que você não consigo fazer. Então, eu tenho Marcelo. Vou usar o meu gatilho de mas é o seguinte, tem essa teoria de que a Lua, nossa Lua, foi Uma prisão, né? E o que eu entendo é que a gente gosta de muito a ver com como os anéis são formados. Poderia esse anel ser formado por uma coisa, por exemplo, de material? Essa teoria é a mais vigente em relação à formação de anéis, onde você tem uma colisão entre dois objetos e aí o restante das partículas ficariam aí na forma de um anel. E o que é interessante, como o anel e o Weywatt são coplanares, provavelmente essa colisão foi a que gerou tanto o anel quanto o Weywatt. O único ponto é que o anel, por ele estar fora do limite de Roche, ele também deveria ter se tornado uma lua. Então, ele não ter se formado uma lua, que é a grande pergunta que o que está fazendo o que está mantendo esse anel na forma de um anel aí? Você se descreve que seja um transiente. É improvável que seja um transiente, porque se fosse um transiente, eu viria na minha vida, vamos dizer assim. Daqui a 20 anos, a gente continuaria observando esse objeto e o anel desapareceria completamente e a gente veria só uma lua. Seria muito interessante, mas é improvável. Antes de fazer a pergunta que eu quero fazer, eu disse que acho interessante ler no tradutório que mostra que tem escola brasileira na assinatura, pode mais tarde mudar de domínio e a minha pergunta é sobre essa questão da colaboração dos mesmos astronomos sem querer dividir as coisas, mas é que muito trabalho de colaborações hoje. E nos trabalhos que eu participei, em projeto, esse trabalho, foi fazer um mapa do céu em Raikkonen, colaborando com o telespectador lá do norte. Cada um deles lá na galáxia, a gente tem um mapa, um trabalho bem bacana. Mas tudo para saber, para juntar as exposições, para juntar os estratos, a escala de energia, enfim. Então, foi um negócio muito complicado. A gente conseguiu, mas estourou muito para até todo mundo estar bem satisfeito. Aí a minha pergunta é como é que você lida
os erros sistemáticos, com as calibrações, que certamente são descritos, né? E ele vai mostrar, ele fala, olha, eu pedi isso aí com o meu telescópio de 1 centímetro. Como é que funciona isso? Bom, o muito interessante desse trabalho, é que a gente está observando a estrela. Então, a gente está vendo objetos aí de magnitude 14, 15, 16. Então, são objetos brilhantes que realmente você consegue ver com o telescópio. A gente tem outros objetos no mesmo campo. Então, a gente sempre pode fazer a calibração fotométrica com as próprias imagens, utilizando essas outras estrelas de calibração. Um grande problema, que agora está um pouquinho melhor tratado, mas que já causou muito problema, é o tempo. Porque o tempo precisa estar calibrado. Porque o tempo vai colocar onde isso está nessa corda, né? Então, eu preciso o uso de GPS, o uso até de servidores web para fazer o NTP, né? Fazer a calibração do tempo. Então, esse é um ponto bastante crucial que a gente precisa sempre enfatizar e levar isso em consideração. Um ponto que é interessante é que existem verdadeiras redes de colaborações globais, e isso independe até da parte profissional, de pesquisadores que fazem esse tipo de pesquisadores, de astrônomos amadores que fazem esse tipo de observação. E eles são de extrema qualidade. E Vocês fazem certificação, assim, você vai um dia resolver aí. Essa conferência aqui. Como é que funciona? Usualmente existem alguns, eu não posso chamar de clubes, mas, por exemplo, algumas colaborações. Existe nos Estados Unidos uma chamada IOTA, por exemplo. E vários observadores vinculam a essa organização e eles fazem essas ocultações de diversos corpos. Um outro ponto é que a gente não trabalha com dados sozinhos, vamos pôr assim, né? Então, realmente, diferentes pessoas em diferentes locais do planeta precisam consolidar e precisa ficar redondo no final do dia. Se um observar estiver aqui e o outro observar estiver aqui, aí precisa descobrir onde está errado, o que está errado, o que pode estar acontecendo ali. Mas, no geral, acaba sendo mais simples pela própria experiência que os observadores já têm. Esse daqui quase que eu gastei meu réu primário, mas esse aqui eu não conto, não. A gente está mais mentindo no programa da Antena, esse tipo de técnico lá hoje, técnico lá de eletrônica e tal. Aí ele bateu um papo assim, estava uma noite do Miller, começa a falar da astronomia. Ele achou um amador, uma esposa dele, com o telescópio praticamente pequeno, acho que é 20 centímetros, vai com a esposa dele lá para as montanhas e ele sabe do céu todo, eu não sei nada, né? Ele sabe do céu todo, todos os objetos, tudo. Ele é muito impressionado com esse tipo de coisa. O que a gente brinca muitas vezes que em alguns momentos eles são astrônomos não pagos, né? Não que eles não sejam amadores no sentido de fazendo um trabalho leviano. É amador no sentido de que eles não são profissionais, não são pagos para fazer astronomia. Mas é isso. Entre os objetos encaminhados para o mais distante? Não. Kawá, a gente já descobriu um outro, comunidade, né? Descobriu um outro mais distante. Eu não tenho de cabeça, eu sei que tem vários outros que são bem mais distantes. Sedna está mais distante, tem vários outros que são bem mais distantes do que Kawá. O Kawá, ele está dentro ainda do que a gente chama do cinturão de Kuiper ali. Então, ele tem os objetos mais distantes que ele. Vários outros. Obrigado. Porque ele gosta bastante de inverno, né? Por que não só observa além das mais distantes? É uma excelente pergunta. Não sabemos a resposta. Comunidade novamente, né? Essas descobertas de anéis começaram agora, 10 anos atrás. Então, curiosamente, a gente não vê isso em torno dos corpos mais próximos. Possivelmente aí tem algum efeito gravitacional, a influência de Júpiter, de alguns outros planetas, mas a gente ainda não consegue o pinpoint, né, definir, dizer exatamente, não, é por causa disso, disso, disso. O que a gente sabe é o que a gente está vendo. A gente conhece esses 3 objetos.
E, por exemplo, o próprio caso do Kauá, de ter um objeto de um anel além do limite de Roche, é algo inovador, no sentido, ok, por que existe esse anel lá? Talvez existam vários outros que a gente simplesmente não procurou. Não procurou na região certa, vamos por assim. Então, A gente tira o suficiente, assim, que existe uma simetria, ou seja, se é uma coisa tem anel na planeta, o par de anéis a partir de Júpiter já mostra que é um outro, não pode ser estatística. no momento a gente está trabalhando com estatística de 3, então é difícil. Entre todos os corpos do sistema solar que a gente não conhece muitos ainda, Seria considerado o plano asteroide como sendo um anel? um anel do Sol, né? Já me fizeram essa pergunta. Eu diria que sim, no final do dia, mas ela é causada principalmente com o síndrome do asteroide, é causado principalmente com uma ressonância de movimento médio com Júpiter, né? Que fica na região certinha ali. Tem poucos anéis, já tem esse o limite de Roche, pode ser decisivo, pode ser que esse critério vai ter geral ou não. O limite de Roche, ele funciona muito bem por causa do Saturno, e funcionou muito bem até então. E a gente não sabe dizer se o Kauar é uma exceção por algum motivo, ou se a região de Kauar, porque, como eu disse, pode ser que as próprias temperaturas estejam afetando. E o fato do Kauar ser um objeto mais distante do que Saturno pode estar fazendo com que o anel lá fique mais tempo. Então, o que eu acredito é que a gente vai precisar, não uma reformulação completa, mas adicionar parâmetros, sabe? Não, isso aqui a gente não considerava, mas tem um termo a mais aqui que precisa ser levado em consideração. Existe a possibilidade do material não ser de gelo de água? Existir a possibilidade é uma palavra forte. Existe. Mas é improvável, porque esses objetos acredita-se que eles são formados de gelo de água. Todos eles. Gelo de água, metano, outras partículas. Tem aí alguns estudos na parte de espectroscopia para entender os elementos químicos que aparecem nesses objetos. Então, o mais provável é que seja... E sabe-se que existe água, sabe que existe gelo de água lá. Então, é o mais provável. Mas a gente não consegue também diferenciar se o gelo de água está no anel ou se está no corpo, se está em ambos, e qual fração estaria de um lado ou do outro. Por aí vai. Então, realmente, precisaria de muitas observações para isso. No caso do charículo, o problema do Kauar também é que ele está muito distante. Então, toda a translação dele é muito grande. São se a memória não falha, algumas centenas de anos. Mas, por exemplo, o charículo que está mais próximo, charículo a gente já conseguiu ver que em uma certa época que a gente estava observando ele pelo bordo, então basicamente o anel desaparece, a banda de gelo de água também desaparecia. Então provavelmente o gelo de água estava nos anéis e não no corpo principal. Mas claramente tem muitos estudos aí que precisam ser feitos para melhor entender isso. Para o caso do Kauar, a gente não consegue ter essa noção no momento. Kauar, ele é um deus de uma... É um deus, acho que aborígena americano. Não lembro a região exata, mas dos Estados Unidos. Não sei, acho que é havaiano, não. Acho que é outro. Eu sou ruim com nome. Eu sou ruim com nome, mas o grego eu sei. Os gregos eu conheço. Aquele mapa China, vocês estão fora dessa... A China, a gente já teve algumas colaborações com ela, mais recentes, principalmente. Com ela, não, com pesquisadores lá. Na Rússia, até onde eu saiba, acho que não. Mas pode ser simplesmente que não chegamos lá ainda, né? Mais uma pergunta, pessoal. Muito obrigado pela excelente programa. Obrigado. Muito obrigado. Muito interessante. Muito obrigado. Clareza.